Olá pessoal, Fabiano Borsato gravando esse vídeo depois de um longo tempo ausente, né? Faz alguns anos que eu não gravo vídeo, gravei alguns vídeos aí no começo da pandemia, passando algumas orientações sobre medida provisória, né? Sobre algumas ações do governo aí de combate à Covid, mas desde então, se eu não me engano, eu não gravei mais vídeo não. E o objetivo esse ano, 2021, é retomar a gravação de vídeos e conteúdos relevantes, gravação de conteúdo relevante para o micro e pequeno empresário. No começo da semana, coloquei um post no Instagram falando, olha, estou pensando em retomar, o que vocês acham que eu devo, qual assunto que eu devo abordar? E a grande maioria dos respondentes pediram para que falasse sobre planejamento, né? Especificamente planejamento financeiro, uma vez que eu sou contador, mestre em administração, né? Não vou conseguir fugir muito aí de outros planejamentos que não seja planejamento financeiro. E aí vem uma grande questão de o que eu preciso fazer para montar esse planejamento. Antes de continuar, dá um like, né, curta aí o vídeo, e eu peço só que vocês desconsiderem o barulho. Eu estou gravando esse vídeo aqui na sacada de casa, apesar de estar no 7º andar, o barulho, né, chega da rua aqui, chega alto, então é possível aí que vocês escutem barulho de carro, moto passando, e peço que relevem aí essas interrupções. Não estou no ambiente, né, quando eu faço as gravações no escritório, né, uma sala fechada com ar-condicionado, né, iluminação própria aqui, estou utilizando a iluminação natural, então peço que releve esses pontos. Então, voltando a o que eu preciso fazer para começar esse planejamento financeiro. Como começar? Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é um exercício de visão. Aonde que eu quero estar em 31 de dezembro de 2021? Aonde eu quero que a minha empresa esteja em 31 de dezembro de 2021? Quanto que eu quero ter faturado até lá? Quanto que eu quero ter de lucro? Aonde que eu quero estar? Qual que é o local que eu quero estar? O quanto que eu quero ter retirado da minha empresa, né? Então é um exercício de visão, um planejamento, uma visão futura da onde eu quero estar em 31 de dezembro de 2021. É um exercício, literalmente um exercício, né? Então você precisa sentar. Eu sou, né, não tenho sócios na empresa, eu sou sozinho, então eu não começo sempre no final do ano, né? Se eu não faço isso no final do ano, agora no comecinho do ano, eu vou para um lugar bem tranquilo, ou eu estou na praia, ou eu estou no parque, ou eu estou numa praça, eu estou, né, num local que me leve à introspecção e reflexão. Né, e aí sim eu começo a traçar os meus objetivos. A partir daí eu vou definir pequenas metas. Né? Então, eu quero estar em tal lugar em 31 de dezembro de 2021. O que eu preciso fazer? Quais são os pontos que eu preciso cumprir? Né? O detalhamento do que eu preciso fazer para que eu consiga chegar até lá. Então, o exemplo que eu já dei é o quanto que eu preciso, o quanto que eu quero faturar por mês. O quanto que eu preciso faturar por mês para que eu chegue até lá. E fazer esse faturamento mês a mês. Levando em consideração seu objetivo, lógico que todo objetivo, né, é natural que seja melhor do que o ano passado, maior, a não ser, né, que tenha um movimento. Fabiano, eu tenho um grande cliente, esse cliente rescindiu o contrato com a gente no final do ano passado. Até eu retomar, né, o meu fôlego de faturamento, o meu nível de faturamento do ano passado, eu precisaria de tantos meses. Aí é uma outra história. Mas a ideia é que tenha, né, todo mês eu tenho um progresso, eu tenho uma evolução. Então eu faço isso para o faturamento, né, eu começo a detalhar esse meu objetivo em pequenas metas, essas pequenas metas eu começo a registrar. Então eu dei alguns exemplos de linhas importantes que precisa ter no seu planejamento financeiro, né, e sempre lembrando, né, colocando mês a mês. O faturamento, quanto que eu vou faturar? Se eu faturar, naturalmente, eu teria que pagar imposto, né? Então, quanto que eu vou pagar de imposto sobre essas vendas que eu vou realizar? Quanto que eu vou gastar de material, de produto dessas vendas que eu planejei, né, do meu faturamento? Então, vou faturar 10 mil reais, o quanto de que eu vou precisar gastar de compra de mercadoria para poder faturar esses 10 mil reais?
funcionários, quantos funcionários eu preciso ter, se eu vou contratar mais gente, se eu vou contratar um gerente, qual que é o salário médio desse gerente, qual que é o salário médio desse auxiliar, qual que é o salário da equipe, né, que eu preciso ter, quanto que eu vou gastar de aluguel, e assim sucessivamente. Tá? Então eu começo a detalhar linha por linha e, lembrando, eu preciso planejar. A grande dificuldade do planejamento financeiro é o empreendedor conseguir ter essa visão. Né? Existe uma grande barreira nisso, né? Ah, mas eu não sei como é que vai ser o meu fevereiro. Eu não sei como é que vai ser, como é que o que eu preciso fazer para saber o quanto que eu vou faturar em março. Ah, mas se eu planejar errado. Coloque no papel, defina alguns critérios dentro dessa reflexão. Então, fevereiro é um mês que tem, os dias são reduzidos, eu preciso, tem feriado, né? Mês de abril eu tenho um evento na minha cidade onde eu consigo atuar e as minhas vendas aumentam. Em maio eu vou fazer uma campanha, vou lançar um novo produto. Então, esse exercício precisa ser feito. Né? E que eu entendo que seja o mais... Tem dois pontos muito difíceis para o empresário. Primeiro é esse exercício de definição de meta. Né? Então, ele registrar isso, existe uma barreira quanto a isso, e o segundo desafio é o monitoramento disso. Né? Então, que é tão importante quanto fazer o orçamento, até mais importante do que fazer o orçamento. Né? Então, fazer esse planejamento. Eu fiz o planejamento, então, defini lá o meu faturamento, primeira linha, faturamento, mês a mês, o que eu preciso faturar. Dependendo, né, do nível de detalhe que você quer ter, pode colocar a quantidade de produto que você quer vender, né? Esse daí é um orçamento ideal, mas a minha sugestão é sempre que a gente comece com passos curtos, né? Senão a gente enxerga lá um monstro muito grande e fala, eu não vou me arriscar a fazer isso. Né? Então o objetivo não é isso, o objetivo é que faça. Então, mesmo que seja num primeiro momento de forma simples, num primeiro ano de forma simples, no segundo ano um pouquinho mais elaborado, e assim sucessivamente até, você vai ter empresas que a gente acompanha, que já faz orçamento há mais de 10 anos, 12 anos, e assim é muito justo o que eles planejam com o que acontece. Né, o orçado, a comparação do orçado com o realizado. Existem as diferenças, claro, mas assim, pegar o primeiro orçamento realizado, o primeiro planejamento que eles fizeram, com um planejamento agora depois de 8, 10 anos, você vê que começa a ficar muito mais previsível as ações da empresa, as atitudes da empresa. Então, onde que eu estava falando sobre a questão do grande objetivo, pequenas metas. Nessas metas eu registrar, detalhar o que eu preciso cumprir essas metas, começando lá faturamento, imposto sobre faturamento, mercadoria, funcionário, aluguel, e assim explode com o máximo de detalhes que vocês acharem necessários, importante para o controle financeiro de vocês, tá bom? Então tem empresas que falam assim, Fabiano, eu quero controlar o quanto que eu gasto de lanchonete, de água na minha empresa. Ok? Então cria lá, despesa com água de bebedouro. Pronto, coloca lá, porque para mim é importante. Bem, cada um tem o seu critério. O importante é que detalhe, porque essa planilha, esse relatório que vocês montarem, ele vai servir para análise nos próximos meses, tá bom? Então, eu defini meu objetivo, meu grande objetivo, extrapolei em pequenas metas, essas pequenas metas eu fiz, né, as categorias e valorizei essas categorias mês a mês para que eu consiga chegar lá em 31 de dezembro de 2021, atingir o objetivo que eu defini para a minha empresa. E a partir daí, Fabiano, eu fiz o planejamento orçamentário. O que eu preciso fazer agora? Coloco na gaveta, espero 31 de dezembro e vejo o que aconteceu? Não, eu preciso acompanhar mês a mês, né? Façam, no mínimo, tá? No mínimo mês a mês, acompanhar se o que eu fiz de previsão está acontecendo, está se realizando, né? Isso precisa ser feito no mínimo mensalmente. E nessa comparação que você vai fazendo os ajustes na sua empresa mês a mês. Opa, eu defini lá que eu ia gastar minha verba de marketing R$5.000 por mês.
puxa, eu gastei R$ 8.000. Por que eu gastei R$ 8.000? Ah, eu fiz um planejamento que eu ia gastar de energia, de gás com material de escritório, R$ 500 por mês. Gastei 1.200. Por que eu gastei 1.200? Né? E aí a pergunta dos porquês, né, a famosa pulga atrás da orelha, é que vai colocando a sua empresa nos trilhos. Né? Então, o empresário ele precisa ser destemido quanto a isso. Né? Então precisa fazer a reflexão, precisa fazer o acompanhamento e fazer, no mínimo, mensalmente, a reflexão do que por que o que eu planejei não está acontecendo, ou está acontecendo, ou está acima do que está acontecendo. Isso aí pode acontecer com faturamento também. Ah, eu planejei lá um faturamento de R$ 50.000 por mês, e no mês de janeiro eu faturei 80 mil. Tá bom, por quê? Né? O que aconteceu? Ah, o produto que eu lancei teve uma aceitação maior, a minha empresa, eu tinha uma divulgação de marca através de um parceiro, via rede social, né? E aí tem essas reflexões, e essas reflexões que traz a sua empresa, você controlar a sua empresa de rédeas curtas. Né? Você consegue entender a movimentação da sua empresa mensalmente, e você consegue e deve rapidamente tomar decisões importantes para a manutenção do seu negócio e para o sucesso do seu negócio. Né? Então o objetivo do planejamento é isso, você ter controle para que você consiga rapidamente, caso necessário, tomar as decisões para que você mantenha o seu negócio e consiga atingir o seu objetivo, ter o seu negócio próspero. Tá? E por fim, que é o que eu falei lá no começo da nossa conversa, então planejar. E um outro ponto muito difícil do empresário é o acompanhamento, é o monitoramento. Né? Então assim, faz e depois larga a mão, não sabe, não faz essa reunião mensal. Como eu digo, se eu tenho sócios, marca lá todo dia 10, todo dia 5, olha, vamos falar sobre o mês anterior. Né? A partir do momento que vocês conseguirem ter os dados do mês anterior, hoje tem uma série de sistemas financeiros aí que a gente consegue no dia seguinte, no mesmo dia, ter o resultado financeiro da empresa. Existem planejamentos super complexos, né, que demandam aí meses de elaboração, mas o objetivo nesse vídeo não é esse. O objetivo é que se comece um planejamento simplificado, para que vocês consigam trazer a empresa de vocês, levar a empresa de vocês nos trilhos, em rédeas curtas, e que alcance o objetivo que vocês determinaram para a sua empresa, para o seu negócio. Tá bom?